Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Estamos chegando à reta final de nossas aulas, né? Mais um pouquinho acabaremos todas as aulas e aí começaremos as revisões, né, pessoal? Mas antes disso, lógico, nós precisamos terminar essas aulinhas de história do Brasil. E para isso, vamos lá que eu preparei uma aulinha sobre o JK, o governante desenvolvimentista. JK que governou o Brasil de 1956 até 1960. Vamos entender um pouquinho da história desse político que governou o Brasil, pessoal, esse político de Diamantina. JK nasceu durante o período republicano, então nós já estávamos fora do período imperial, tá? Então JK nasce aí durante o período republicano, oriundo de família tcheca, perde o pai muito cedo e sua mãe aos trancos e barrancos, ou seja, com muito custo, conseguiu criar o filho, que acabou estudando aí em colégios religiosos, né? Após se formar, nós teremos o JK ingressando no curso superior, no curso de medicina, onde ele vai se formar e vai lá em abril de 1930 ele vai para a Europa após a formatura aí, em medicina, após a sua formatura em medicina, ele vai para a Europa para se especializar, onde acaba conhecendo Oscar Niemeyer. Foi lá na Europa em que os dois acabaram se tornando amigos, tá, pessoal? Em 1934, um pouco da história política aí do JK, tá? Em 1934 ele vai ganhar como deputado federal por Minas Gerais. Depois, durante o Estado Novo, ele acaba se tornando prefeito de BH. E após isso, nós teremos em 1951 ele se tornando governador de Minas Gerais. E já em Minas Gerais, ele aplica pelo menos o protótipo daquilo que viria a ser o governo JK em todo o território brasileiro, né? Um governo desenvolvimentista com a utilização do capital externo para a realização dessas obras. Ok, pessoal? Bom, nós teremos depois nós teremos até 54 o governo de Getúlio Vargas, né, que todos nós sabemos que Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio. O poder é passado para o seu filho, para o seu vice, o Café Filho. O Café Filho ele acaba sendo afastado do poder por problemas de saúde. Quem assume vai ser o Carlos Luz. Carlos Luz pretendia dar um golpe e rapidamente o Henrique Lott agiu atuando aí contra o Carlos Luz, que não permaneceu à frente do governo brasileiro nem por 3 dias, né? Então ele fez um contragolpe nesse golpe que o Carlos Luz estava pretendendo. Mas antes mesmo do Nereu Ramos assumir o controle do país, nós teremos o Café Filho voltando a querer assumir o controle do país. Ele não estava totalmente curado, ainda tinha os seus problemas de saúde, mas queria assumir o controle do país. Em uma contra-revolução, mais uma vez, em um contragolpe, o general Henrique Lott consegue, com o apoio do exército que estava ao seu lado, ele consegue sitiar o apartamento de Café Filho e rapidamente consegue com que o Congresso aprove uma lei onde o poder fosse dado às mãos de Nereu Ramos. Nereu Ramos dá sequência aí para que o poder fosse posteriormente entregue às mãos do vencedor das eleições em 55, que foi a dobradinha JJ, né? JK e João Goulart. JK do PSD, Partido Getulista, e o João Goulart também do Partido Getulista, só que aí pelo PTB, tá? O JK ele vai receber mais ou menos aproximadamente 36% dos votos. O candidato da UDN, o Juarez Távora, ele vai receber em torno de 30% dos votos. E Ademar Barros, o candidato de São Paulo, do PDS, vai receber
26%. Já lembrando vocês que já o Jango, né, recebe 44% dos votos. Lembrando vocês que nesse período a votação para vice e presidente eram em separados. Então o Jango ele acaba recebendo mais votos que o JK, se a gente for analisar aí, porque o Jango teve o apoio dos comunistas e também tinha o apoio dos trabalhadores, ok? E aí o Lacerda dizia, né, que o JK era o condensador da canalice nacional. E mais uma vez voltou o Carlos Lacerda a dizer que JK, assim como Getúlio Vargas, não deveria ser eleito. Se eleito, não deveria assumir. E toda aquela ladainha do JK em que nós conhecemos, né, pessoal? Em 56, o Jango não, pessoal, o JK assume o controle do país. E aí ele passa a pôr em prática o seu plano do nacional desenvolvimentismo. JK, que pretendia desenvolver o Brasil de 50 em apenas 5 anos. E para que esse seu projeto fosse colocado em prática, nós vamos ter o seu plano de metas com ênfase na industrialização e também no transporte, tá? Dentro dessa área de desenvolvimento, o JK ele dizia que o Brasil ele tinha um desenvolvimento muito atrasado e ele queria que o Brasil se desenvolvesse. E lógico que ele tinha que também lidar com essas novas forças políticas que surgiram, né? Por um lado, o exército brasileiro, aqueles alinhados ao Henrique Lott, aqueles que eram contrários ao grupo do Henrique Lott também. Ele tinha que lidar com as forças trabalhistas, agora com as forças rurais, ligadas aí a Miguel Arraes, né? Miguel Arraes e Julião, que são as ligas camponesas que vão surgir na região nordeste do Brasil. E também ele tinha que lidar com a oposição, com a UDN. Como que o JK faz isso? Primeiro, entregando o ministério às mãos de alguns militares. Nós vamos ter aí alguns militares assumindo esse controle. O Jango, que era mais esse político ligado à esquerda, é ele quem vai lidar com esses grupos das ligas rurais, tá? E o plano desenvolvimentista, de certa forma, irá fazer com que a UDN ficasse um pouco mais acalmada, né? Porque ele vai desenvolver o Brasil. Só para vocês entenderem, o Brasil teve um crescimento econômico de 57 ao ano de 60, ele teve um crescimento econômico de 8% ao ano. Ok, turminha? Então, voltando aí aos militares. Os militares, além deles receberem ministérios, eles também, para acalmar os ânimos deles, que fizeram levantes no início e no fim do governo do JK, né? Nós teremos o JK comprando armamentos, equipando os militares, aumentando o salário dos mesmos e também comprando um porta-aviões para aprimorar e melhorar esse poder de fogo do exército brasileiro, tá? Dentro do seu plano do nacional desenvolvimentismo está a construção de Brasília. A construção de Brasília que foi terminada, ela que foi findada dia 21/4, ou seja, 21 de abril de 1960, pelos candangos, os trabalhadores que atuaram aí na construção da Brasília, que segundo Lilian Schwartz, não se sabe ao certo se esses candangos eles tinham todo o tratamento correto a ser dado, né? Há muitos relatos de que havia castigos físicos, castigos corporais, que muitos acabaram sendo soterrados ali na construção da Brasília, porque a obra na construção de Brasília, porque a obra não poderia parar. Fato é que JK consegue entregar Brasília em 1960. Ele vai transferir o centro político do Brasil para uma região central, na expectativa de
trazer um desenvolvimento para todas as áreas do Brasil, né? Brasília sendo no centro, ele conseguiria trazer um desenvolvimento mais amplo para todo o território, coisa que não ocorreu, tá, turminha? Por que não ocorreu? Porque nós teremos a concentração do meio político lá em Brasília. Brasília vai aos poucos se desenvolvendo, se reformulando ao longo dos anos, com o passar dos anos, mas a concentração dos campos tecnológicos, né, a concentração do conhecimento permaneceu na região sudeste. O que nós teremos de legado aí do JK com relação a Brasília é o distanciamento da capital do Brasil dos grandes centros urbanos, impedindo assim as movimentações, né, por parte da população. Brasília, por ser centralizada, ela também pode dificultar um possível ataque estrangeiro, e é lógico que levou esse deslocamento do setor político para uma cidade que é uma cidade à parte, se nós considerarmos todas as outras regiões, né? Uma cidade que tem uma certa arrogância pelo seu público que ali está. Ok? Lógico que Brasília foi se desenvolvendo, foi se transformando. Hoje Brasília já não é mais uma construção planejada, como foi feita no início lá por Lúcio Costa, no formato de avião, por Oscar Niemeyer e seus prédios públicos, né? Mas o fato é que Brasília, ela está distante de toda a população, dificultando assim os movimentos que pressionam os políticos, né? Bom, assim então nós temos o governo JK, que além da construção de Brasília também, e além do fomento à vinda de indústrias automotivas e a construção de rodovias, né? Então nós vamos ter aí com esse aumento de carros, de indústrias automobilísticas vindo para o Brasil, e a fabricação de veículos, nós teremos a construção de estradas e a pavimentação das mesmas. Nós teremos em torno de 6 mil quilômetros pavimentados nessa época. Construção de usinas hidrelétricas, a usina de Furnas e a usina de Três Marias. E lógico que com todo esse desenvolvimento vem o fracasso econômico, né? O Brasil, para fomentar todo esse desenvolvimento, precisava de capital, e já internamente era impossível conseguir esse capital. O capital tinha que vir de fora. Brasil pede novos empréstimos ao FMI, e o FMI reivindica uma sanidade ou um saneamento, assim a gente pode dizer, né? Mas que o Brasil cuide mais da saúde financeira. Nesse aspecto, com esses empréstimos, com esse endividamento externo e o FMI exigindo que o Brasil passe a controlar melhor o processo inflacionário que estava corroendo o salário dos trabalhadores e também corroendo o capital interno, né? Nós teremos, portanto, em 1960 o rompimento com o FMI. Então, JK vai romper com o FMI para continuar colocando em prática o seu projeto desenvolvimentista em prática. Foi o auge, né? Ao romper com o FMI, nós teremos os comunistas felizes, os trabalhadores felizes, porque em toda essa declaração que o JK faz, ele dizia que o FMI estava querendo explorar o Brasil e barrar o desenvolvimento de nosso país. Então a euforia por parte da classe média, ela continuou, né? O fato é que a inflação corroía o salário dos trabalhadores. Para vocês entenderem, em 57 a inflação era de 7%, e apenas 2 anos depois a inflação chegou a 40%. E com isso nós teremos também a concentração de renda. Essas foram algumas características do governo JK, turminha. JK que manipulou as eleições que o sucederam. De certa forma ele esteve ali pelos bastidores manipulando as eleições, porque ele queria voltar em 1964 a governar o Brasil, já em
Brasília, né? Fato é que ele consegue essa manipulação. Quem vai ganhar as eleições, o próximo ganhador será o Jânio Quadros. E, lógico, o Jânio Quadros quem vai ter que lidar com todo esse problema de endividamento externo e interno por parte do governo brasileiro. Ok? Espero vocês na próxima aulinha que eu irei postar lá no Classroom. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.